Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, tudo bem? Está. Manuela Ferreira Leite já anunciou os seus escolhidos, a sua equipa. Aguiar Branco e Rui Rio fazem parte desta lista. Nomes de peso na lista de Manuela Ferreira Leite? A equipa que foi escolhida, digamos, é uma equipe de excelência e com muita experiência, porque quer no campo governativo, a maioria já teve funções em governos anteriores, a experiência também legislativa na Assembleia da República, de modo que não será surpresa, nós já sabemos pelas provas que foram dadas o que poderá representar, na hipótese da governação eventual, esta equipa. Digamos, é uma equipa de excelência. O problema não é das pessoas em si, mas talvez mais do sistema. Quer dizer, enquanto, em boa verdade, nós mantivermos os mesmos que vão mudando de cadeiras, daqui para ali, dali para acolá, é evidente que ficará tudo mais ou menos na mesma, presumo eu. Quer dizer, as pessoas que estariam encarregadas de fazer as leis não deveriam ser aquelas que no futuro iriam aplicar as mesmas leis, porque haveria assim, e há, uma tendência muito humana de fazer as leis ao seu próprio jeito, ao seu próprio gosto, sabendo que passado 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, vai trabalhar com aquelas leis que os próprios fizeram. Portanto, quer dizer, enquanto se mantiver o sistema, portanto, o problema não é das pessoas, as pessoas, como disse, são excelentes. Enquanto o sistema se mantiver, presumo que não haverá uma grande diferença entre o atual governo e o futuro governo, se na realidade o governo vier a ser do PSD. Ora bom, portanto, quer dizer, nada a dizer, antes pelo contrário, são pessoas que já deram provas, todos nós sabemos o que é que cada um deles irá fazer, até porque não será muito admissível que a sua atuação seja radicalmente diferente em relação ao passado. Não. Por outro lado, não sei se a manter o sistema nós conseguiremos sair da cauda da Europa. Porque isso é um facto, com muita humildade. Nós temos que reconhecer que para tomar um café nós fazemos muito mais sacrifício do que faz qualquer outro europeu. Para meter combustível no automóvel, nós fazemos muito mais sacrifício do que qualquer outro europeu, embora o nosso combustível ainda seja muito mais barato do que noutros países. Por exemplo, em Itália, também o café é muito mais caro, porque não se toma um café em parte nenhuma por menos de 2 euros, em regra 2 euros e 100 cêntimos, mas 2 euros, às vezes mais. E também à volta de 1,53, 1,54 é o preço do gasóleo. Portanto, quer dizer, o problema está em toda a organização social, se quisermos melhor, sociocultural, para nós encararmos as dificuldades e tentarmos dar um passo em frente, num sistema que na realidade teria que ser talvez menos capitalista, embora capitalista, pois a Europa toda está no capitalismo, mas talvez numa perspectiva de maior integração social, não descurando a 100% os problemas que tradicionalmente na Europa afloraram no século XIX, senão estamos quase a voltar para os miseráveis do Victor Hugo e outras coisas do género, não é? Portanto, quer dizer, haverá na realidade que considerar, historicamente, estamos em 2008, já passamos o século XX, estamos no século XXI, e ver qual é o modelo que melhor se poderá adaptar a nós não europeus, mas a nós portugueses, que temos realmente uma certa dificuldade na diferença em relação a outros países. Estava a pensar, por exemplo, agora na Córsega, que tem 8.000 anos de história. Pois eu tenho a impressão que quando nós tivermos também 8.000 anos de história, teríamos muitos problemas já resolvidos, mas faltam-nos ainda quase 7.000 para atingirmos. A diferença de comportamentos, consoante já tive oportunidade também de aqui sublinhar, é notória, de há 50 anos para cá.
Portanto, eu estou tranquilo porque daqui por 50 anos as coisas vão estar mais ou menos. Até lá, vamos tendo dificuldades de acerto, sobretudo a nível de educação, um problema cultural. Ainda há muita gente que não sabe ler, há muita gente que não sabe trabalhar com um computador, apesar de todas agora as previsões de que nós até paguemos a luz por meio do sistema informático. Isso já lá vamos. Paulo Rangel é o nome escolhido pela primeira mulher a liderar um partido político em Portugal para suceder a Santana Lopes na bancada parlamentar do PSD. O que é que muda em termos de oposição se for Paulo Rangel e não Santana Lopes na bancada parlamentar do PSD? O que muda, eu julgo que será menos exuberância. De resto não muda nada. O problema, como digo, é o sistema. Efetivamente, a agressividade, que é uma constituinte do comportamento humano normal, muito valorizável, que tinha o Santana Lopes, talvez não exista essa exuberância no Rangel. Na prática, não vai resultar nada de importante, julgo eu, a não ser, digamos, aquelas intervenções periódicas na Assembleia da República, tipo ping-pong, bate para lá, bate para cá. Na prática, em termos de eficiência, pois não duvido da eficiência de pôr a camisola a suar em cada um dos presentes, em termos de eficácia, julgo que será mais ou menos a mesma. O PSD, o que é que ganha agora com esta equipa de Manuela Ferreira Leite? Acha que a oposição não pode tomar outro rumo? Acha que o governo socialista não se deve preocupar com esta nova gerência, entre aspas, do PSD? Eu julgo que não. Enquanto o Partido Socialista tiver a maioria absoluta, não tem que se preocupar com nada, a não ser esperar pelo momento das votações. O resto está tudo a priori já resolvido. O problema, sobretudo, porque não há dúvida nenhuma que, em termos globais, o Partido Socialista invadiu uma área que era do Partido Social Democrata, de forma que estão ambos a jogar no mesmo campo, no mesmo sentido, a chutar para o mesmo lado, de forma que não se pode dizer que haja uma oposição por não estar dentro do partido que tem a governação em determinada ocasião. Fora disso, a diferença não é significativa, em minha opinião, mas nós teremos sempre que aguardar, porque os prognósticos melhores são no fim. Daqui estamos a pouco mais de um ano para as eleições. Acha que o Partido Socialista poderá, neste ano que resta de governação, ter uma inflexão à esquerda para deixar esse campo da direita um pouco mais solto? Ou acha que não? Tenho dúvidas. Vai manter políticas? Tenho dúvidas porque seria entrar em muita contradição em relação a todo o desenvolvimento destes últimos 3 anos. Haverá uma certa dificuldade. Não sei se também a população, em termos votantes, é preciso ver que cada pessoa é um voto, em termos votantes, se as pessoas se convencerão a tempo de que mudou alguma coisa. Tenho dúvidas. O que me parece é que talvez o Partido Socialista não venha a ter a maioria absoluta. Mas ganha as próximas eleições? Está convicto disso? Eu em previsões não sou especialista, mas de qualquer das maneiras, se tivesse preencher um totoloto, eu era capaz de dizer que, para já, neste momento, a maioria do PS, eu não digo o PS em si, mas digo o engenheiro Sócrates. O engenheiro Sócrates, apesar de todas as contradições, pelo menos deu uma ideia de segurança, de poder. As pessoas não querem resolver os seus problemas. Nós, portugueses, não queremos. E não queremos por uma razão, porque nós não temos liberdade. E nós não temos liberdade porque só há liberdade quando a pessoa tem mantida a sua subsistência. Quem não tem a sua subsistência, quem precisa do seu lugarzinho, não pode falar, não pode optar, porque tem medo, psicologicamente, de forma que nós, apesar de tudo, leia-se, nós portugueses não temos liberdade por essa razão. Agora, se nós todos tivéssemos garantida a subsistência, qualquer trabalhador era capaz de insultar o patrão, porque era despedido com justa causa e, a seguir, arranjava emprego noutro local, e assim sucessivamente. Assim não. Assim nós acobardamos-nos
não temos iniciativa, se temos ideias na cabeça, fechamos-las muito com medo e, portanto, o país assim, eu julgo que não pode progredir, pelo menos no ritmo de não estarmos na cauda da Europa, todos os outros países. Vamos então passar para o nosso segundo tema. A ERSE, entidade reguladora do setor energético, quer transferir os custos incobráveis para a dividir por todos os clientes. É uma medida que está em discussão pública até ao momento. Antes de tudo, perguntava-lhe, e para esclarecermos, o que são isto, os incobráveis? Os incobráveis são aquelas pessoas, são os caloteiros. São as pessoas que não pagam aquilo que deviam pagar. Têm a luz para pagar ao fim do mês ou ao fim de 3 meses, consoante os contratos, mas e realmente não pagam. E depois é preciso fazê-los pagar. Ora bom, mas fazê-los pagar como o sistema também está errado. O sistema que a EDP atualmente utiliza é mandar uma carta. Isso não é nada. Eu até posso nem receber a carta. Não chega. Teria que haver uma organização interna da EDP de contacto direto, porque o que conta mais é o exemplo e é a relação humana direta. Haver um sistema que procurasse as pessoas e que lhe pusesse, ou se você não paga, veja lá, porque nós podemos lhe cortar a luz, fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Explicar às pessoas do interesse. Este assunto, como muitos outros assuntos em Portugal, são um pouco surrealistas, porque, embora eu não concorde que seja o utente a pagar aqueles que não pagam, deveria isso estar incorporado nos custos e nos lucros da empresa, da EDP, que assumiria esses riscos. Mas, apesar de tudo, isso vem a dar €1, vírgula qualquer coisa, 2 ou 3 por ano de sobrecarga na luz. Portanto, quer dizer, nós, ao fim e ao cabo, estamos naquela tal ingenuidade de estar aqui com grandes voos a discutir muitas coisas que, do ponto de vista moral, me parecem rigorosas, mas discutir 1,2 de encargos a mais por ano da luz, realmente há qualquer coisa que nós preocupamos com as coisas pequeninas e não com as coisas grandes. De qualquer das maneiras, e eu parece-me que o sistema que está errado, e se mandar uma carta sem mais de nem sequer há garantia da pessoa ter recebido a carta, porque a carta pode aparecer na casa do indivíduo, um miúdo qualquer deitar a carta fora, ou rasgar, ou brincar, ou até ela ter-se extraviado. Nós partimos do princípio. Eu sei que há muitas outras modalidades, inclusive na justiça, que se utiliza esse sistema, mas não é a garantia da mesma coisa. Nós, quando queremos ter a certeza que é do nosso interesse que o outro receba, nós mandamos a carta registada. Mas aí quais seriam os custos para a EDP de termos estes tais fiscalizadores humanos, não é? A irem à casa das pessoas? Não me preocupa muito isso, porque não sou administrador da EDP, de forma que o que interessava era racionalizar os custos, porque também em relação aos lucros, eu julgo que a EDP tem lucros suficientes para resolver estes problemas dos não pagamentos, além de que isto passa tudo pela base da educação. Se, na realidade, não fosse um valor positivo não pagar as contas, nós armarmos-nos em mais espertos do que os outros, mas cumprirmos o nosso dever ético e de cidadania de pagarmos aquilo que interessa a toda a gente, que é a energia elétrica, essa e outras coisas. Mas enquanto continuarmos com as ruas todas sujas, a deitar papéis para o chão, as pessoas a fumar no automóvel, arrumam as periscas acesas com o risco de provocar incêndios, eu acho que há tudo harmonia, porque o que é importante na vida é a harmonia. Como costumo dizer, um ladrão e uma ladra são um casal felicíssimo, ou podem sê-lo. Se um deles é honesto, é uma desgraça. Bem, estamos a falar aqui de 12 milhões, ou de mais de 12 milhões de incobráveis. Esta medida da ERSE, a ir para a frente, acha que não pode gerar ainda mais incobráveis? Acha que há consumidores que podem recusar-se a pagar esta quantia, que mesmo sendo de €1 e tal, €2 por ano, pode causar algum transtorno a alguns consumidores? Transtorno causa sempre, pois nós estamos a discutir o preço do café. Ainda que seja um transtorno moral, ainda que seja, então, já que eu tenho que pagar o incobrável dos outros, eu também não pago para que os outros paguem o meu incobrável. Pode acontecer isso. É claro que nós temos que analisar sempre profundamente as situações. Em Portugal, qual é o estudante que não copia durante os exames? Só aquele que não pode copiar. Porque se não copiar pelo outro, copia pelos punhos, copia por umas cábulas que leva, etc. Há países onde a simples tentativa, não é copiar, de copiar, leva à expulsão do aluno dessa universidade.
Portanto, é um aspecto cultural, um aspecto da educação. Se a pessoa fosse apontada no café, no tasco, no pub, seja onde for, olha, aquele não pagou a conta da eletricidade, que horror! Se houvesse esse valor ético, esse valor moral incutido nas pessoas, desde as mais tenras idades, naturalmente as pessoas teriam vergonha. Haveria um ou outro, pelo menos não se vangloriava de ter defraudado a EDP e o erário público, ao fim e ao cabo, e nós próprios, porque todos vamos pagar uns pelos outros. Ainda há muito aquela mentalidade de roubar ao Estado não é pecado, em Portugal. Eu diria outro provérbio mais engraçado: ladrão que rouba ao ladrão tem 100 anos, perdão. Vamos passar então para o nosso terceiro tema, professor. Vamos falar do Governo e do Código de Trabalho. O Governo deverá abdicar do despedimento por inadaptação, funcional, nesta nova revisão do Código de Trabalho. Um passo atrás deste Governo. Eu acho que disse muito bem, até gaguejou para dizer a palavra, porque isso é um absurdo. A inadaptação, despedir um trabalhador por inadaptação funcional, isso é perfeitamente anedótico. Em Portugal, porque nós estamos a ver a inadaptação. Quem é que é inadaptado? Quando nós lançamos em Portugal a informatização dos serviços a nível do Estado, eu conheço 2 casos concretos. Uma senhora que imediatamente pediu a reforma nos tempos em que se podia pedir a reforma. E a outra não pediu a reforma, mas foi internada num hospital psiquiátrico por ter descompensado. Então vai-se exigir a uma pessoa que não faz a mínima ideia do que é um computador, que agora passa a informatizar tudo. Portanto, aqui também é preciso ver como são os nossos trabalhadores. Os nossos trabalhadores, muitos deles, sobretudo a partir de uma certa idade, de 40, 50 anos, já estão, digamos, com uma autoaprendizagem e só fizeram uma coisa. Se calhar estiveram a mexer nos carrinhos de linha durante 30 ou 40 anos e agora vamos, com uma nova tecnologia informática, obrigar a que a pessoa entre no novo esquema. A mim achei isso sempre surrealista, esta inadaptação funcional. Portanto, quer dizer, e esse aspecto, bem trabalhado, consoante foi, levou a que o Governo tivesse recuado, e não era difícil recuar, porque isto não tinha lógica nenhuma, para nós portugueses. Não olha a realidade do país, esta medida? De maneira nenhuma. Código de Trabalho. De maneira nenhuma. Haverá outras que... O problema dos códigos tem sempre uma pecha grande, é que fazem-se muitos códigos e depois não se cumprem os códigos. Esse é que é o grande problema. Nós até temos uma Constituição da República, mas muitos dos artigos da Constituição da República nem sequer são cumpridos. Portanto, nós costumamos dizer que em feitura de leis somos dos mais avançados do mundo, no cumprimento somos os piores do mundo. De forma que, quer dizer, temos esta ambiguidade. O Código do Trabalho, portanto, quer dizer, era necessário, em primeiro lugar, que todo o trabalhador, tivesse conhecimento do que é o Código de Trabalho. Que soubesse ler o que lá está escrito. Mais, em termos de literacia, que soubesse entender o que lá está escrito. Mas não, nem uma coisa nem outra. Quando precisar de interpretar alguma coisa, tem que ir logo a correr para outro, que em regra é um advogado, que lhe vai dizer que quando diz ali que a torneira deve estar fechada, o que quer dizer é que não pode estar aberta. Ora bom, quer dizer, o problema é de educação. Enquanto nós estivermos na dependência total dos outros sobre uma espécie de papão, que já temos leis, temos medo das leis, só porque as leis, partimos do princípio que as leis não é para nos beneficiar, mas sim para nos prejudicar. Neste pressuposto, os sistemas ficam um pouco complicados. Acho que realmente é com satisfação que verifico, digamos, esta marcha atrás. Haverá outros problemas que realmente parecem grandes inovações, como seja, por exemplo, o trabalhador poder 36 horas seguidas trabalhar durante 3 dias, ou seja, 12 horas, e ao fim dos outros dias tem o sistema livre, portanto, num mínimo de 36 horas por semana. Não, parece uma grande inovação. É capaz de não ter sido muito antes uma grande inovação, porque há 20 anos, já há mais de 20 anos, eu já fazia isso. Quando tinha funções diretivas, havia trabalho que me interessava, era em termos de eficácia, não de eficiência, mas de eficácia, de resultados, que a pessoa cumprisse o horário que estava estabelecido na lei. Portanto, havia pessoas que trabalhavam já isso exatamente
3 dias, 12 horas, e os outros dias depois tinham, digamos, a liberdade dos seus problemas pessoais, familiares, etc., sem ter que estar a pedir autorização, meter requerimentos para isto, para aquilo ou para aquilo. Parece-me uma medida perfeitamente acertada e que irá realmente beneficiar alguma coisa. Quanto aos contratos coletivos, etc., pois nós estávamos agora numa base de 2 anos, agora será alargado para 10 anos. 10 anos. É uma medida também, não é total, é uma melhoria de 2 para 10, não há dúvida que é uma melhoria. Mas este Código de Trabalho, tal qual está, vai beneficiar trabalhadores ou entidade patronal ou está com a balança equilibrada para ambas as partes? Depende da maneira como ele for utilizado. Do ponto de vista teórico, é perfeitamente equilibrado. Porque o trabalhador deve trabalhar. É a grande nota que decorre daqui. Por outro lado, é preciso que se dêem condições para que o trabalhador também possa trabalhar. Por outro lado, em termos de lucros, o conflito, nós estamos a voltar para trás. Nós estamos quase na luta do capital e do trabalho, outra vez do ponto de vista histórico, vamos por 200 anos antes e estamos a caber nesta perspectiva. É claro que uma maneira de realmente, e algumas empresas a título individual fazem isso em Portugal, era comprometer os trabalhadores dos lucros. Quanto mais a empresa tivesse, maior seria, digamos, os lucros a distribuir pelos trabalhadores. Há quem faça isso. Era um idealismo. Não é idealismo, porque em Portugal há quem faça isso. Muito Há bem. algumas empresas, por iniciativa própria dos trabalhadores, que até têm centros de saúde para os próprios trabalhadores e têm escolas e cantinas e creches para os próprios trabalhadores. Portanto, o sistema não é impossível. Era uma organização realmente diferente e que os grandes lucros fossem, de alguma maneira, revertidos em favor daqueles que contribuem para a obtenção desses grandes lucros. Iniciativas de louvar. Vamos então passar para outro tema. Um estudo revela que nos hospitais sem ar-condicionado as mortes podem aumentar até 60%. Isto hospitais do Serviço Nacional de Saúde português. O calor pode então causar este acréscimo nas mortes dentro das unidades hospitalares? Pois, eu antes disso só queria dizer uma coisa, não vamos fazer aqui a apologia do ar-condicionado, porque também tem os seus inconvenientes. Porque o ar-condicionado é maravilhoso quando estamos com calor e refrigeramos o ambiente, mas isso implica uma revisão periódica, uma limpeza dos filtros, etc. Senão a acumulação de bactérias não nos mata pelo calor, mas mata-nos por outras razões. Portanto, ótimo o ar-condicionado, a climatização, melhor dizendo. Ora bom, realmente o calor não é só nos hospitais. É evidente que nos hospitais, e quando nós estamos a falar que nos hospitais o calor mata sobretudo porque o calor, talvez mais importante do que a ação direta do calor, seja o agravamento de certas patologias. Uma pessoa que tenha, por exemplo, um acidente vascular cerebral, pois metido num ambiente extraordinariamente quente, com perturbações de sudação, etc., etc., de equilíbrio da sua parte térmica, leva a descompensação que morra. Um cardíaco, uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, também uma doença respiratória, portanto, a doença já lá está, é agravada, o que não quer dizer que pelo calor não se possa morrer. O calor é extremamente importante, porque nós fomos feitos para estar mais ou menos a 37 graus, é a nossa temperatura interna, 37,5, ainda aguentamos, 38 um ao outro, alguns que têm 39 já trepam pelas paredes, etc. Portanto, e o calor é importante, quer dizer, nós temos que ter mecanismos automáticos de regulação térmica. Por exemplo, quando uma pessoa vai para a discoteca e toma ecstasy, pois é, tudo bem, até porque alguns, se não tomarem, nem se conseguiam mexer. Mas começa logo por aí. Mas o facto, o ecstasy aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura. E a maneira óbvia que nós podemos aconselhar, fora do ecstasy, para todas as pessoas, é refrigerar. Como? Fugir da discoteca, apanhar um bocado de ar frio, beber líquidos, precisamente pela desidratação. O que realmente a máquina também está bem montada, porque há muitas discotecas em que a pessoa quer ir à casa de banho para meter a boca na torneira, beber um bocado de água, mas inteligentemente estão cortada a água, que é para a pessoa depois comprar a água ao preço que eles querem vender. Portanto, a máquina está toda mais ou menos montada neste sentido. Portanto, o calor é fundamental, nós evitarmos
Ora bem, quem? Os bebés e os velhos. Porque os extremos tocam-se. Nos bebés, o equilíbrio biológico ainda não foi atingido. E nos velhos, já foi ultrapassado. Portanto, há uma sensibilidade muito maior destes extremos. O adulto, se não tiver uma patologia prévia nenhuma, aguenta-se muito melhor. Como? Aguenta-se se não estiver nas horas de ponta do calor com a cabeça ao sol, se basta estar debaixo de umas árvores, ter uma certa sombrinha. Nós vemos as pessoas na estrada, às vezes, saem do carro para apanhar uma fresquinha aparente relativamente ao calor tórrido que estava dentro do carro. Portanto, o problema não é só a desidratação em si. É evidente que a falta de sudação é importante. Quer dizer, quando nós utilizamos muitos antitranspirantes, etc., estamos a perturbar um pouco a fisiologia, porque a sudação leva à evaporação e leva à descida da temperatura. É por isso que convém beber, que é para nós suarmos mais e não termos esse problema grande relativamente ao calor. É claro que este problema da climatização dos hospitais são factos, são números, é uma realidade. Nós estamos a ver um hospital, tirando o pessoal que lá trabalha, que às vezes também é doente, mas se for saudável, as pessoas que lá são doentes. Portanto, o calor vai agravar toda a patologia prévia que ele tiver. Quer dizer, um indivíduo tem um infarto do miocárdio, por exemplo, está em convalescença, o calor, ele aguenta muito pior do que se não tiver qualquer perturbação desse género. Para as crianças e para as pessoas mais idosas, o importante a reterem, então, nesta prevenção também da onda de calor, ingerir muitos líquidos. Há mais conselhos práticos, professor? Sim, não apanhar o sol nas horas de maior intensidade do calor, comer pouco e muitas vezes, não tomar café, não tomar bebidas alcoólicas. Portanto, isto depende também muito do hábito das pessoas, porque há pessoas que até para resolver o problema do calor tomam café. Portanto, aqui há sempre a suscetibilidade individual que varia. Mas, em princípio, não. Nada de bebidas alcoólicas. Refrescos, sim, sem açúcar, porque o açúcar vai aumentar o metabolismo e, portanto, quer dizer, de resto, não nos expormos demasiadamente ao sol, não andar com a cabeça também ao sol. E fugir, não é só o problema do calor em si, depois também temos que entrar em linha de conta com as radiações ultravioletas, que são altamente prejudiciais. Portanto, os conselhos é isto: as crianças andarem com um chapéuzinho na cabeça, as pessoas protegerem também com o chapéu e, digamos, dentro do possível, não estar muito tempo e ter uns intervalos de andar ao sol, pois as pessoas que têm de trabalhar têm que andar ao sol, mas se puderem refrescar um bocadinho de vez em quando, essa pausa pode ser extremamente benéfica. Ficam aqui os seus conselhos muito úteis. Obrigada mais uma vez pelos seus comentários, professor Pinto da Costa. Palavras Cruzadas chega ao fim. Continuo na companhia da RNTV.